Olá, meninos e meninas. E aí, como estão? Higienizando as mãos, se mantendo em casa? Pois bem, muito bem. Estudando bastante? Com certeza que sim. Meus alunos são excelentes. Tenho certeza que estão estudando bastante. Então, vamos à aula? Hoje iremos estudar antônimos e sinônimos. Antônimos são palavras que possuem significados opostos, contrário. Exemplos: mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, leal, desleal, perfeito, imperfeito, legal, ilegal. Você aprendeu que podemos usar prefixos para formar novas palavras. Lembram-se dos prefixos? São aqueles pedacinhos, aqueles fonemas que vêm antes de algumas palavras. As três últimas palavras do exemplo acima foram formadas a partir de prefixos. Leal, desleal. Qual é o prefixo que eu tenho aí? O des. Perfeito. Qual é o prefixo que eu tenho aí em imperfeito? O in. Legal. Qual é o prefixo que eu tenho em ilegal? O i. Vamos aprender mais sobre isso? Antônimos são formados por prefixos. Os prefixos expressam diversos sentidos, modificando os significados dos radicais que os acompanham, ou seja, mudando o significado da palavra. Então, alguns antônimos são criados a partir de prefixos. Então, aí eu coloquei alguns exemplos. Antônimo de fazer, desfazer. Esse antônimo do fazer, que é o desfazer, ele foi criado a partir do prefixo des. Outro, leal, desleal. Então, acrescentei aí o prefixo des, que se criou uma nova palavra, que é o desleal, que é uma palavra antônima da palavra leal. Eu tenho outros exemplos. Ácido, antiácido, legal, ilegal, próprio, impróprio, justiça, injustiça. Todos esses pedacinhos que estão em negrito são prefixos, certo? Que, junto com a palavra, formam um antônimo da palavra anterior, da outra palavra. Muito bem, agora são os prefixos. Vamos recordar os prefixos? Eu vou iniciar, então, pedindo a vocês que comecem lendo a parte de baixo desse slide, que está assim, ó. Lembrando que os prefixos vêm antes do radical e os sufixos depois do radical. Nós já estudamos isso na unidade anterior. Então, isso é só para lembrar, uma observação para que vocês possam recordar. Prefixo vem antes do radical e o sufixo vem depois. Aí eu coloquei a palavra infeliz, vem um in na frente e depois eu coloquei um exemplo da palavra felizmente. Aí eu tenho o sufixo mente, que vem depois da palavra feliz, certo? Agora os prefixos. Os prefixos usados como exemplo abaixo expressam noção de negação e são formadores de antônimos. Então, esses prefixos são usados para formar antônimos. Eu coloquei esses cinco exemplos por quê? Porque são exemplos que estão no livro, tá? Que o livro está trabalhando com ele. Tem o des, o ante, o in com M e o I, tá? Tem outros prefixos também, mas o livro está trabalhando no momento com esses cinco. Então, nós vamos trabalhar com os cinco, correto? Semântica. Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras. Então, quando eu falar em semântica, eu estou falando do sentido. Aí, exemplo, eu coloquei um exemplo do livro, da página 72, número 3. Ele diz assim, ó, número 1, primeiro, com o início de um novo ano letivo, é natural o aumento do tráfego de veículos nas vias públicas que circundam nossa escola. Segundo, com o começo de um novo ano letivo, é comum o aumento do tráfego de veículos nas vias públicas que rodeiam nossa escola.
As palavras em negrito, no exemplo 1 e no exemplo 2, possuem relação de semântica. Então, quer dizer o quê? Relação de sentido, pois possuem sentido semelhante, que permite que o sentido dos dois textos permaneça o mesmo. Então, as palavras lá do exemplo 1, início, natural e circundam, são palavras que possuem o mesmo sentido, quer dizer, semântica semelhante às palavras que estão em negrito no texto 2, que é começo, comum e rodeio. Então, início, eu posso dizer que é um sinônimo da palavra começo. Natural, eu posso dizer que é sinônimo da palavra comum. E circundam, eu posso dizer que é uma palavra sinônima da palavra rodeiam. Vamos prosseguir. Sinônimos. Sinônimos são palavras que apresentam sentidos equivalentes, ou seja, parecidos, aproximados. São palavras que apresentam significados semelhantes. Então, aí eu coloquei alguns exemplos. Alegria, felicidade, tranquilo, calmo, rápido, veloz, difícil, árduo, gostoso, delicioso, certo, correto. Um exemplo, vamos colocar isso em um contexto, em uma frase. O carro de João é muito rápido, o carro de João é muito veloz. O trabalho que João faz é muito difícil. O trabalho feito por João é muito árduo, né? Então, esses são alguns exemplos de palavras sinônimas que têm um significado semelhante. Dicionário. Quando não conhecemos o significado de uma palavra, costumamos recorrer ao dicionário, que nos apresentará alguns sinônimos para ela. Porém, é preciso ficarmos atentos, pois precisamos saber qual palavra é mais adequada para aquele texto ou frase. Um exemplo que o livro cita na página 74 é casa, moradia, lar, residência e domicílio. Todas as palavras acima são sinônimos, mas cada uma delas deve ser empregada em um contexto diferente. O contexto é frase, conversa ou texto, né, específico. Aí um exemplo é Ana reside no lar 45 da Rua Acácia. Ficaria muito estranho, correto? Lar 45? Por isso, o mais adequado para esse contexto, para essa frase, seria usar Ana reside na casa 45 da Rua Acácia. Porque a palavra lar é mais ligada, a palavra lar é ligada a sentimento, a algo emocional. Exemplo, lar docilar, certo? Então, o lar não estaria adequado para esse contexto, onde você informa o endereço para uma pessoa, de repente, até que você não tem intimidade. Então, muito cuidado com as palavras sinônimas. Nem todas as palavras sinônimas podem ser usadas no mesmo contexto. Encerramos aqui a aula, então estude, cuide-se, lembre-se de lavar as mãos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.